Planalto tem acompanhado a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas está preocupado mesmo com as negociações do tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ontem, em São Paulo, o presidente Lula disse que ainda tenta abrir um canal de diálogo com o governo Trump. Vamos ver. O dia que você quiser conversar, o Brasil estará pronto e preparado para discutir, para tentar mostrar o quanto você foi enganado com as informações que te deram. E você vai saber a verdade sobre o Brasil. E quando você souber da verdade, você vai falar: Lula, eu não vou mais taxar o Brasil, vamos ficar assim do jeito que está. É isso. Bom, ao lado do presidente Lula, ali estava o vice-presidente da República, o ministro do Desenvolvimento, da Indústria, do Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que é quem está nessa parte mais técnica de negociações. Beto, você acha que tem faltado engajamento por parte do Brasil? Bom dia. Bom dia, Diego, meu amigo, camarada Ronilson, bom dia para a audiência. Eu acredito, Diego, que a gente tem que separar a atuação do governo do ponto de vista da negociação com os Estados Unidos, ou seja, no âmbito externo e no âmbito interno. Do ponto de vista do âmbito externo, eu acho que o governo do presidente Lula está se comportando de uma maneira exemplar, porque entendeu qual é o jogo. Eu acho que o Ronilson tocou na tecla correta. Não se trata de negociação, se trata de humilhação. O próprio sinal dessa manchete do UOL hoje, dizendo que desde o governo norte-americano dizem que esperaram sinais e o Brasil não está dando, isso é um sinal de que os Estados Unidos acusou o golpe. Porque eles acharam o quê? Que o Lula ia ser o Zelensky ou o Ramaphosa da África do Sul, que foram se meter na cova dos leões. Não, o Lula aprende, né? E aprendeu com a experiência dos outros casos. Então, obviamente, não é uma negociação com racionalidade econômica, não se trata de uma negociação comercial. Acho que essa postura do presidente Lula está corretíssima. Ele mantém uma mão sempre estendida para uma negociação que ele sabe que dificilmente existirá, pelo menos no curto prazo, mas com a outra mão mantém a guarda alta para poder golpear. E por que que essa estratégia me parece funcionar? Porque se a gente olhar, existe, claro, uma negociação, mas é uma negociação que ela extrapola a racionalidade econômica e comercial, como eu falava. Ela se dá em 3 dimensões. Uma primeira dimensão tem um fator que eu chamaria de fator emocional. Todos nós sabemos, o Trump é uma criatura muito instável, mas que valoriza, e sempre falou isso, os tipos durões. Eu comentava isso semana passada, né? Então, assim, gente que se humilha, como o Zelensky, ou como o próprio Milei, que voluntariamente vai lá, né, abanar o rabinho, o Trump despreza. Agora, figuras como Putin, o Kim da Coreia do Norte, o próprio Xi, ele respeita por serem durões. E ele sempre fica com essa estratégia até o último minuto. Então, o governo brasileiro está atuando, não pediu prórroga, não foi se humilhar na Casa Branca e jogou com um perfil de ser duro, mas sempre com a mão estendida para uma negociação. Um segundo fator é político, comunicacional e econômico. É o tema das Big Techs, ou seja, nessa aliança de predadores, como diz o da Empoli, que escreveu seu livro A Hora dos Predadores, já comentei aqui também, essa aliança entre autocratas como Trump e os meninos mimados bilionários donos das Big Techs, eles querem o quê? Eles querem, do ponto de vista econômico, garantir todo o recurso econômico sem pagar impostos e nenhum tipo de regulamentação das Big Techs. E, em contrapartida, elas fazem um trabalho de aparato de agitação e propaganda global para esses autocratas, Trump e seus aliados. Então, essa é uma segunda variável. E a terceira variável é geopolítica. Desde quando o Trump começou a anunciar as primeiras tarifas, Diego, você deverá se lembrar, a gente comentou aqui, o Trump pôs abaixo o concerto de nações, o mundo multipolar que a gente conheceu desde o pós-guerra. Ele criou um mundo onde você tem grandes potências com zonas de influência, onde os Estados Unidos tenta se permanecer um pouco acima das outras duas grandes potências, que são Rússia e China, mas cada uma cuida do seu quintal, e a América Latina é o quintal do Trump, é o quintal dos Estados Unidos. Então, que o Brasil seja um contrapeso na região, com um sistema, né, que pode fazer o PRIX o PIX do BRICS, né, onde pode ter uma zona de influência econômica, se aproximar da Rota da Seda, isso incomoda os interesses geopolíticos, esse arranjo. Então, essa negociação pode funcionar
E termino com isso, Diego. Do ponto de vista externo, eu acho que então o Lula está negociando bem. Para dentro, um pouquinho mais de palácio, menos palanque, falar menos de justiça tributária e mais de solidariedade tributária, de pobres e ricos juntos para defender a soberania e, mais que soberania, falar de unidade nacional, eu acho que é o grande desafio para trazer, isolar a extrema-direita no Brasil e a gente se preparar, porque o que vem é muito, muito grave e duro para o Brasil. Olha, Não enquanto tenham isso, dúvidas. né, ô Beto, vários setores da economia tentam contribuir para os esforços de negociação contra o tarifaço do Trump aos produtos brasileiros. As multinacionais dos Estados Unidos, com instalações no Brasil, têm mantido a discrição, evitando embates e manifestações públicas em torno desse problema. Isso não significa que eles estejam alheios ou protegidos, segundo integrantes de cúpulas de filiais aqui no Brasil. A reportagem da Folha pediu entrevistas com CEOs de mais de 20 multinacionais dos Estados Unidos, com negócios em vários setores aqui no Brasil, desde automotivo, como GM, Ford, farmacêutico, como BMS e Pfizer, além de representantes dos setores de alimentos, mineração, entre outros. Nenhum deles aceitou se manifestar publicamente. Em conversas privadas, reservadas, chamada em off, a avaliação é a de que o sigilo favoreceria as negociações para o lado brasileiro e que o governo Lula deveria fazer o mesmo. Para um executivo com longa experiência em direção de multinacionais americanas, o excesso de divulgação sobre as pretensões do Brasil tem fortalecido a posição do Trump. Ou seja, ao colocar as cartas na mesa, o Brasil sinaliza demais até onde pode ceder. Segundo essa opinião, o governo não deveria divulgar nem mesmo as medidas que já planeja para amenizar o impacto do tarifaço com um programa emergencial de manutenção de trabalho e renda, similar ao da pandemia. Há uma percepção de que o governo brasileiro está telegrafando tudo o que pensa por meio dos jornais e que o aumento da confidencialidade nas conversas poderia ajudar a aumentar a produtividade dessas negociações. Será, Ronilson? Olha, acho que são dois mundos aí bem diferentes, né? Pensando com a cabeça do mundo corporativo, de uma grande companhia, do mundo empresarial. Acontece que a gente está falando de um governo, não tem como o governo manter esse nível de sigilo. Ele governa um país, ele tem sob a sua responsabilidade milhões e milhões de pessoas, não são milhões e milhões de funcionários, são milhões e milhões de pessoas, incluindo milhões e milhões de pessoas que depositaram nele a confiança pelo voto. O governo tem que ser transparente, o governo tem que dizer que está se movimentando, o governo pode não entregar todas as peças do jogo, mas falar da sua movimentação, inclusive deixar claro que existe um movimento, um esforço, que existe um plano, inclusive no sentido de aplacar o impacto desse tarifaço, porque se ele efetivamente acontece, ele vai ter um impacto. O governo precisa dizer que ele está fazendo todos os esforços, todos os cálculos, de um lado para uma negociação para que isso não aconteça, do outro lado para que, se isso acontecer, porque o Brasil não tem um limite, ele não pode impedir que isso aconteça sozinho, se isso acontecer, que o governo tem um plano pensando na população. Isso, inclusive, no jogo político é extremamente importante, porque o governo precisa colocar às claras quem está torcendo por um cenário de terra arrasada, como a gente já ouviu, e quem está minimamente pensando um plano de contingência para aplacar os impactos daqueles que vão sofrer o maior peso e a maior responsabilidade, porque o maior peso e a maior responsabilidade, a maior perda, não vai ser do Alexandre de Moraes, não vai ser dos ministros do STF. Não, quem vai sofrer o impacto financeiro, perda de emprego, fechamento de empresa, dificuldade de compra, de negociação, não vão ser os ministros do STF, você pode ter certeza. Então, o governo precisa fazer isso de maneira transparente. Isso não é um jogo corporativo. Não dá para você fazer um sigilo corporativo de uma negociação. Você faz com uma empresa, que quando você vê as empresas se fundiram, você não sabia nem que elas estavam conversando. Mas o governo não, ele precisa prestar contas para a população de que ele está agindo e como ele agirá numa situação como essa.